Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir, por Ione Stein, uma criadora de conteúdo introvertida e ansiosa, os assinantes, inscritos, seguidores dela e a vida de todos nós. Primeiramente, é uma honra poder falar no seu ouvidinho, né? Lindo e cheiroso. Seja muito bem-vindo novamente. Eu quero primeiramente dizer que eu sou completamente apaixonada por compartilhar os meus processos na internet, né? E de alguma forma a gente se conectar em alguma esfera, né? E eu quero te convidar para que a gente consiga amplificar essas criações juntas dentro do nosso contexto, das nossas rotinas reais. Uma das coisas que sempre me vem à tona para reflexão, quais seriam os propósitos, né, os objetivos, as metas, que eu acho que bate muito no nosso coração, ainda mais no finalzinho de ano, né, de meses. A gente se coloca nessa frente de muito mais autorreflexão, mais autoanálise, né? Você também? Comenta aí. Então, sempre quando eu me recordo desse projeto aqui, desse diário em áudio, do porquê, uma das coisas que sempre, né, como se fosse um pisca-pisca, uma coisa que até lhe convido para você refletir do porquê que você faz o que você faz dentro das suas criações, sem nenhum tipo de obrigatoriedade. E aí me vem sempre esse lembrete, com muito carinho e gentileza, que vem me potencializado a continuar fazendo alguns projetos que, na maioria das vezes, não há um retorno direto de monetização. O retorno que vem são em outras esferas. Vou te dar um exemplo aqui, tá, pessoal? A questão da autenticidade de vida. Eu sinto que criar, né, pensar, editar, estudar, né, potencializa muito essa questão da autenticidade da vida, né? Tanto nesse âmbito do como eu tenho vivido a vida na vida real, quanto o que eu recorto dessa minha vida que foi registrada em câmera para poder compartilhar com você. E outra coisa que me vem à tona dos porquês é trazer essa potência de criatividade livre, né? Quão gostoso é a gente de alguma forma se sentir mais potencializada, né, sentir que a gente está valorizando as nossas intimidades e a nossa rebeldia consciente, muitas das vezes. Cada pessoa vai ter a sua dinâmica de identificar, né, diante a testes, quais são os formatos que você e eu mais nos sentimos felizinhas, né, e são fases, né, uma coisa que não tem como não mencionar. E diante esse momento aqui que eu tô falando com você, gravando essa locução, eu tô no meu escritório aqui de casa e eu coloquei várias gravações de tela que se ocorreram por esses dias, enquanto eu estava editando um vídeo, estava exportando, enquanto eu estava revisando um vídeo do YouTube e enquanto estava fazendo todos os trâmites para envio desse vídeo. Então você vai ver aí os meus processos, né, criativos sendo registrados e em cima desses projetos estão sendo falado aqui, né, depois de uns dias passados. E é sempre muito bacana pensar que eu e você a gente consegue nos conectar dentro dos nossos traços, da nossa personalidade, né? Hoje, mais do que nunca, eu levanto a bandeira da introvertida ansiosa e trazer formatos que mais se adequam à forma que eu me sinto mais acolhida, mais potencializada em me expressar. Eu sinto que a introversão cada vez mais não é uma limitação. E para você? Eu sinto que criar, seja no âmbito 18 ou tem sido sempre esse estudo de casos de valorizar a questão da exclusividade dos conteúdos, né? O meu e o seu, cada pessoa tem, né, o seu jeitinho e criar, né, de certa forma, esse senso de urgência com nós mesmas, com a nossa vida, com aquilo que a gente traz significado diante a nossa rotina ordinária, né, que eu e você vivemos. E compartilhar intimidade são para poucos, né, porque expor a nossa vulnerabilidade, não é mesmo? É complexo.
muitas das vezes, não é mesmo? E confiar no processo tem sido algo, assim, muito recorrente por esses lados e por aí. Porque eu ainda sigo no processo de recuperação, né, diante ao meu dodói, né, que você já sabe, se você já é assíduo aqui, da minha tendinopatia patelar no terço distal e um pequeno derrame articular. Enfim, resumidamente, essa questão surgiu de forma repentina e persistente aqui no meu joelho direito, com inchaço, sensibilidade, rigidez, sabe aquela sensação de instabilidade no joelho? Dificuldade para movimentar, dor para esticar, para dobrar, para andar, para subir escada ao agachar. Enfim, você está entendendo que o processo foi dolorido em diversas, né, instâncias da vida? Ainda mais que, diante a esse diagnóstico, de fato, com um profissional da saúde, eu tive que tomar, de fato, algumas, né, orientações e vergonha na cara para colocar o repouso cada vez mais recorrente na minha rotina, fazer processos de aplicações de gelo, né, de no mínimo 3 vezes ao dia. Hoje em dia eu faço no mínimo 4 para reduzir a dor e a inflamação. E aí, minha amiga, uma das coisas que eu até quero pontuar, que tem a ver com essa questão de confiar no processo, que é o momentinho agora, esse 1% de reclamando, tá? Licença poética para poder reclamar nesse podcast. Nós somos humanos. Mas uma das coisas que me bate muito forte de ranço, muitas das vezes, é pessoas aleatórias do nosso ciclo social aí, que às vezes, por mais ingênuos, vêm até nós que estamos dodóis em alguma coisa, perguntarem sobre a nossa recuperação. Menina, não sei você, como que você lida com essa questões de interações sociais, mas eu, que já me diagnostico de forma leiga que eu tenho ansiedade social, tá agoniante, né. Espera aí. Retornando, estava aqui respondendo o maridão que foi de supetão no mercado e me mandou mensagem aqui no Zap. Ainda bem que eu tô com o web aberto, fica a dica, né. Enfim, imprevistos, né. Assim como o nosso papo anterior que eu estava mencionando, meus relatos de ranço de pessoas totalmente, assim, que a gente não tem a mínima intimidade, proximidade, querem, entre aspas, dar pitaco no tempo no qual, entre aspas, deveria estar agilizado a recuperação de uma questão que não nem é da pessoa, sabe, uma outra pessoa que no caso sou eu. Enfim, é um leve ranço, mas lidar com pessoas são ressignificações de ranços diários, não é mesmo? Mas uma das coisas que tem me auxiliado é refletir que é um processo. Eu acho que uma das coisas que eu iniciei essa autoanálise diante esse exemplo pontual da minha questão da saúde, foi, minha amiga, que talvez o que te dá esse ranço é você parar e se perguntar, né, internamente: "Por que que eu sinto? Qual é", isso é algo muito superficial. Qual é a raiz, de fato, desse gatilho que me dá esse ranço? E aí eu me perguntando comigo mesma, me fiz uma seguinte reflexão: eu tô com ranço não só pelo fato de ter essa intervenção externa e de contatos com seres humanos, mas porque eu mesma tenho as minhas próprias perguntas e indagações que não foram completamente preenchidas as respostas que eu esperava. Então é uma questão até que você possa se perguntar, até para ditar melhor essa dinâmica, como que você lida com determinados ranços da sua vida, como que a gente poderia lidar de uma forma mais gentil, com uma questão que de certa forma já tem sido desafiadora, né. Se você também está passando por alguma questão de mobilidade reduzida, sensibilidades muito afloradas, né. Enfim, esse tipo de dinâmica, esse tipo de contato com os seres humanos que a gente não tem essa proximidade, eu sinto que é uma intimidade muito sintética. E isso me dá um tico E você? Eu sinto que muitas coisas, sabe, são muitos egos alterados, sabe. Eu ouvi recentemente um podcast que falou sobre frilas de superego. Cabe muito aí. Sabe quando às vezes as pessoas
parecem, né, minimamente que estão interessadas sobre você, mas só querem dar o seu breve sermão de tipo: "Nossa, ainda? Ah, não sei o quê, mas você tá fazendo isso e aquilo", como se eu fosse uma tapada, sabe, como se eu não estivesse fazendo a minha parte. Enfim, é umas questões muito a gente pode amplificar em várias esferas, né. Ai, minha amiga, como é bom falar com você, eu me sinto tão acolhida. Esses ranços, ai, chegou aquele momento que eu quero trazer à tona uma coisa, tá? Só aqui pra gente, que assim, agora vamos transcender esse momento para um momentinho onde eu vou trazer um quadro aqui diferente, né? Vamos dar um leve palco, mas é para trazer ressignificações. Não vou citar o nome de usuário, porque eu não tô aqui para dar espaço para nenhum tipo de violência, e nem assédios, nem críticas, nem haters. Mas é um momentinho assim pra gente refletir, pra gente compartilhar histórias sobre como você e eu, né, lidamos com críticas, né? Como que a gente pode responder a determinados comentários, ou nem é a questão da resposta em si, mas o como que a gente vai, né, quais são as práticas minimamente recomendadas. Cada pessoa vai ter, né, obviamente, as suas percepções sobre isso, mas eu acho que esse tema pode ressoar muito com você. Talvez já passou por isso e pode gerar alguma identificação, não é mesmo? Por coincidência, né, depois desse desabafo aqui muito pessoal, do quanto ranço que eu tenho, eu de pessoas que já passou, mas desde maio eu tenho ainda uma questão de andar ainda um pouquinho, sabe, diferenciada, quase meio torto, enfim. Ai, meu Deus. Mas não cabe, né, não cabe as pessoas quererem dar pitaco num bagulho que não cabe a ela o total conhecimento do que está se ocorrendo, né. Ai, amiga, vamos lá. Eu lidando com os meus próprios gatilhos de ranço. Eu quero até trazer um momento de citação aqui de um livro que eu já finalizei, mas eu sou completamente apaixonada e vou recomendar eles para todos os momentos da minha vida, que é O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes, tá? Ele é maravilhoso. Assim, tem muitas questões emocionais envolvidas, né? Porque ela é autora e criadora de diversas séries incríveis que eu já assisti, que eu assisto e me emociono e tal. Fica a dica. Mas eu vou falar aqui uma das marcações que eu fiz para trazer um pontinho aí, né, de mais reflexão literária para você que é bibliófila e que tá aqui. Ó, tem uma parte aqui da página 50. Na verdade, fico espantada com a habilidade que meu rosto tem em não trair minha confusão interna. Gente, como que é diferenciado, né, quando a gente tá tendo que fazer caras e bocas em situações em que, ai, nem cabia o mínimo da minha energia para lidar com aquela questão. Teve uma situação X, eu não vou mencionar o lugar, nem a pessoa, obviamente, por questões assim, né, minimamente de respeito mútuo, pelo menos eu tenho. Mas um cara, assim, né, veio querendo, me explicar como passava uma determinada pomada X lá que me deu dica e não sei o quê, tipo assim: "Amigo, eu sei, sabe, tem um nome isso, né". E o cara geralmente não reconhece, né, aquilo que a mulher manja fazer e tal, sabe, desvaloriza. Enfim, agora voltando. Vamos então transformar esse comentário de uma hater, vou chamar hater Y, tá, em algo criativo, né. E eu senti que vai ser uma excelente oportunidade aí pra gente envolver, né, o seu e o nosso público, até para criar um conteúdo que chame atenção, né. Então vamos lá com algumas ideias de como lidar com esse tipo de situação. Eh, esse ser humano comentou num vídeo do YouTube, assim: "Nossa, que enrolação". Aí, na hora, eu já fiquei já pensando, a minha mente já cria várias imagens no que no meu dia a dia eu poderia, né, trazer essa analogia de enrolação, né. Algum tipo de lã, talvez hoje eu tô enrolando pra lavar louça, caberia ali, né. Nossa, boa ideia, acho que eu vou criar um short um dia.
Eu posso colocar isso como uma enrolação. Nossa, eu tô enrolando pra tomar banho, porque o chuveiro queimou e eu vou ter que ir na casa da mamãe se eu quiser ter um banho premium quentinho. E isso requer disposição e carisma para poder lidar com as camadas e camadas de situações em que eu vou ter que passar. Enrolação seria para poder, de fato, gravar as aulas do curso em que eu estou aí em construção. Fica a dica lá para Udemy de edição de vídeo aí para iniciantes. Enfim. Ai, amiga, muitas enrolações têm se ocorrido por esses lados. Mas uma das coisas aqui, falando agora sério, que eu particularmente faço e não é de hoje, eu pratico esse tipo de conduta como criadora, independente da plataforma que eu esteja ou já estive, é antes de iniciar qualquer tipo de entrega de conteúdos, né? Para qualquer plataforma que seja, eu vou nas configurações dessas plataformas e identifico, né, claramente as possibilidades de questões de privacidade em relação aos comentários e mensagens diretas. Cada plataforma tem uma nomenclatura, então é bom você fazer a lição de casa, anota aí se for necessário, né? É um exercício aí mão na massa. Você vai nas configurações das suas paradas. Eu vou dar um exemplo aqui muito palpável. Por exemplo, no YouTube, lá no estúdio do YouTube, tem a parte de configurações. E nas configurações, você pode estar indo nas questões aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para ficar bonitinho para você. No padrões de envios e nas configurações avançadas. E geralmente essas plataformas meio que têm um padrão, né? Onde fica isso, nas configurações em relação a comentários. E no meu caso, pega essa dica, minha amiga, das práticas recomendadas de como lidar com esses egos alterados, né? Esses frilas de superegos de haters. Você vai e ativa a questão de moderação de comentários. Olha, o maridão chegou, tá vendo? Já chegou do mercado. O cachorro já tá avisando. Desculpa, a vida é real, né, amor? Mas. Então, a primeira sugestão é você, dentro das suas possibilidades, dentro do seu, né? Da sua autorresponsabilidade como criadora, como você vai se driblar, se policiar, né? Se proteger. Exemplo. Então, nos comentários eu coloco moderação de comentários, aí eu clico para reter todos os comentários, reter qualquer tipo de mensagem de chat possivelmente imprópria. Isso para mim já me dá um adianto, sabe? Isso já minimiza, né, qualquer tipo de extensão pública de assédio ou violência para que isso, né, não seja expandido para outras pessoas com esses egos alterados na internet. Então, fazer essa questão mais, técnica, diremos assim, da plataforma que você tiver, menina, bem, sabe que o seu carisma é limitado, né, é perfeito, sem defeitos, você fazer isso antes de você postar qualquer coisa, seja em live, seja vídeo, seja foto, qualquer coisa. Faça isso, se possível, sério. Vai ser um adianto para sua sanidade mental. Ok? Estamos combinados? Beleza. Outra coisa é você, se possível, ocultar os usuários. Assim que eles começarem a aparecer, que vão aparecer, querendo ou não, em algum momento, esses egos alterados, oculta os usuários, tá? Maravilhoso. Eles vão ficar lá, bonitinho lá, como se fosse num cantinho escondido num banquinho de castigo. E como num toque de mágica, já é outro dia e atualmente é uma segunda-feira. São 17h05. Confesso pra você, minha amiga, que eu tô aqui de posse de um livro, que nesse livro contém muitas anotações aleatórias que eu fui despejando no decorrer que eu fui colorindo, né, fui estimulando a minha criatividade e combatendo de bônus o estresse, quem não gosta, né. E aí nesse livro, eu tenho várias coisinhas, assim, que eu quero trazer pontos, assim, de insights até para reflexão. Tem um outro caderno aqui também, foram feitas anotações no decorrer de vários dias, meses, e ele já tá, assim, no ponto de querer se aposentar, sabe. Então a gente vai aposentar ele hoje, juntinhas, provavelmente. Vamos fazer aquele descanso mais do que merecido. E eu convido você, né, para fazer essa junção dos seus papeizinhos, das suas coisinhas. Até caiu a tampa aqui
do meu marca-texto que eu tô aqui de posse para dando aquele check. Uma coisa que eu anotei aqui, né, que é hobbies. Algumas coisas que eu fui vendo que eu tenho curtido fazer, né. Fica aí uma sugestão, caso você ainda tenha alguns pontos de interrogações sobre o que fazer no seu momento livre, né, no momento em que você quer viver além do seu profissional. Hobbies como colorir, pintar, não é mesmo? Fazer gravações de filmagens e tals, editar vídeos, leituras, colagens, sejam elas manuais ou digitais, escrever, tem sido muito gostosinho essas sugestões. Outra coisa aqui que eu estou reorganizando é a questão de uma nova gestão de tempo em relação à minha semana, que para mim, né, eu quero demandar 5 dias da semana, eu quero dar esse foco no âmbito alguma coisa aqui da casa, da demanda de dona de casa, né. Particularmente, uma coisa que tem sido muito gostoso é, por exemplo, beleza, tal dia da semana eu vou estar de folga, tal dia da semana meu marido vai estar de folga. Então, nesses 2 dias da semana específicos eu destino para não demandar nada além da obrigação propriamente, seja ir numa fisioterapia, né, enfim, tudo que vai além do no quesito de casa e tal, eu estou me estruturando para colocar nos outros dias da semana que não incluem as folgas de ambos. Isso tem sido muito bom. Até uma coisa que a gente tem, assim, abraçado demais é deixar ambas as nossas agendas muito visíveis para que a gente não faça nada, né, que o outro particularmente não tenha conhecimento, para que não haja nenhum tipo de conflitos de agendas. Por exemplo, sabendo que o maridão vai ter uma aula, né, nas paradas dele que ele estuda, num sábado, por exemplo, das 8h30 às 11h, e eu vou ter outros compromissos que vai demandar que eu tenha que sair, eu já vou ter que organizar para poder pedir um motorista, para poder me levar para esse compromisso, por exemplo. Então, é tão bom a gente ter ciência disso. Eu vou te contar um segredinho, mas fica só aqui entre a gente. Já é outro dia, já se passaram vários dias em que eu estou dando continuidade aqui à nossa conversa. E, modéstia à parte, é uma folga minha do CLT e eu realmente tenho atribuído esse grande compromisso aqui com você para a gente trocar esses insights, essas reflexões, tá bom? Eu tenho aqui algumas anotações em que eu fui fazendo no decorrer da minha jornada criativa. Eu tô com alguns despejos no meu livro de colorir, onde tem desde frases, né, e eu tenho um outro caderno aqui que está prestes a se aposentar de algumas outras coisas. Eu quero trazer para você esses insights, para poder também destralhar, e eu tenho algumas notas aqui do meu Keep, onde eu quero também falar com você. Eu vou começar já falando o seguinte, tá? Não vou medir esforços, modéstia à parte. Então, bora. Uma coisa que eu anotei é que poder você dá para o outro. Então, até casa muito com o que a gente falou anteriormente, né? Sobre algumas práticas recomendadas, né? Partindo aqui desse recorte da minha vida como criadora, em que eventualmente existem, né, essa evidência de egos alterados, críticas, haters, os tals dos freelas de superego, né. Então, é pensar no que eu e você vamos atribuir, ou melhor, o quanto que a sua e a minha energia está, é onde o nosso foco está. Já parou para pensar? Ou melhor, o como que eu e você reagimos diante a determinada situação que nos é chegado à nossa vida. Eu sinto que o progresso, ele não é linear. E por isso, e outras coisas, né? Obviamente, cada pessoa tem que fazer seu processo de autoanálise, mas no meu contexto, vê se faz sentido para você, comenta aí. Que sentir faz parte também do processo de criar. Então, se você também se sente uma pessoa criativa, está sempre disposta a amplificar esses seus processos criativos de diversas formas, de diversos formatos. Então, eu sinto que, no meu contexto,
esse criar, eu gosto muito de ser divertido e de ser fácil. Então é por isso que eu levanto a bandeira de criar, incluindo a nossa rotina como uma grande complementação das nossas criações, e não algo que subtraia. Faz sentido para você? Porque hoje, mais do que nunca, a ambição, assim, forte na minha vida é cada vez mais ter tempo livre e ter uma liberdade criativa. Então uma das grandíssimas ambições é na minha área da minha vida pessoal. E você? Me conta, comenta aqui, tá? Então esse processo de, né, atribuir esses desafios criativos, né, seja desde comentários, seja desde ressignificar e atribuir outros significados diante a essas situações, é a forma como cada um vai lidar com uma determinada situação, né? Faz sentido? E aí me veio uma outra coisa que eu anotei aqui, é quem controla quem? E aí, será que eu e você estamos de alguma forma cronicamente online, né? É você que tem controlado a forma como você atribui o bom e ruim em relação àquilo que você está consumindo? Ou é o outro? Enfim, como que você vai lidar com aqueles desconfortos que você sentiu? Então, partindo desse princípio, eu noto o quanto que falar, externalizar isso aqui, por exemplo, para você, nessa versão de diário em áudio, tem sido grandes oportunidades, né, para estar refletindo sobre a. Fica aqui um grande, baita convite, caso você queira complementar aí com as suas experiências atuais aqui embaixo e trazer também os seus pontos de vista, né. E outra perguntinha aí pra gente refletir: que poder você dá para o outro, né? O como que uma determinada situação que o outro, né, lhe trouxe, né, como que você atribui, como que você lida com aquilo? Você dá 100% o poder para aquela outra pessoa ou você, né, traz o seu protagonismo diante ao seu próprio poder que você tem com a sua vida. São muitas coisas, né, que vêm, assim, batendo na portinha do nosso coração algumas vezes, né. Por exemplo, acho que nesse finalzinho de ano, mais do que nunca, a gente começa a fazer listas do que a gente precisa ainda resolver. Eu vou atribuir aqui alguns exemplos pessoais, que no momento as minhas listas estão muito focadas no âmbito de resoluções de saúde, questões de família. Desde fazer exames novos de sangue, né, para ver se ocorreu alguma alteração referente ao hipotireoidismo. Depois, com os exames feitos, eu preciso marcar um retorno, né, com a médica endócrina. Depois disso, possivelmente, eu vou ter que fazer uma nova compra de remédios com a nova ou atual dosagem. Depois, na minha lista, tem que marcar a dentista, porque na última vez que eu fui no dentista, ela me disse que eu preciso pra esse ano ainda tirar alguns sisos. Só que para fazer isso, eu preciso fazer um outro procedimento que é fazer um nome X aí, como se fosse um raio-x da boca. Me corrija aí, dentistas, para poder identificar se existem outros sisos em cima e tals, que vão precisar ser feito essa demanda de retiragem. Enfim, é uma demanda aí. Outra coisa, vacina do doguinho, comprar um remédio aí Bravecto para ele. E aí, a gente já começa, né, minha amiga, né? Comenta aí caso você queira explanar suas listas, sonhar já com algumas questões materiais do futuro, né? Eu quero muito fazer novamente um piercing no umbigo, quero adquirir novas joias das minhas orelhas e quero também fazer algumas outras paradas, mas aguarde. Enfim, acho que uma das coisas que é legal da gente criar listas, né, não de uma forma pra gente se impor uma ansiedade, e sim pra gente criar, quem sabe, mais intenções para os nossos próximos meses, nossos próximos anos. Eu sinto que fazer listas, né, anotar, escrever num papel ou no digital, dá sempre um guia, sabe, para as nossas próximas ações, de uma forma muito mais intencional. Pra mim faz todo sentido. E diante disso, essas
várias listas que vão surgindo de coisas inegociáveis, essenciais, o que precisa ser feito esse ano, o que você vai jogar para ano que vem, sabe? Bate muito essa questão da reflexão sobre os nossos valores e os nossos propósitos, né? Por quê? Vamos ver se você concorda, minha amiga. As pessoas são muito tridimensionais, né? Às vezes a gente acha que a gente conhece muito a pessoa porque a gente viu um episódio de 1 hora dela, ou quem sabe um vídeo de 60 segundos, ou um vídeo de 30 minutos, já sabe tudo, né. Só por conhecer alguns recortes dos cômodos da pessoa, do look da pessoa, enfim. Mas a gente é muito mais, né. Eu sinto que uma das coisas que tem, assim, ardido, mas meu coraçãozinho tem batido muito forte, positivamente, é sentir que de alguma forma, trazer sempre uma protagonização para as pessoas que se sentem invisibilizadas, sabe, em algum contexto. Eu parto daquele princípio de, por exemplo, criadoras do 18, criadoras que curtem uma parada mais fetichista, sabe. São muito poucas, assim, posicionadas para poder, às vezes, trazer à tona. Então, em outro ponto que me arde muito em criar e continuar criando de diversos formatos, é a sororidade, né. É, de fato, pensar, eh, e trazer reflexões que eu e você podemos fazer juntas sobre: "Espera aí, nessa situação, como eu me senti em relação a isso? Será que existe alguma questão aqui de abuso? Existe algum tipo de chantagem? Existe algum tipo de violência? Como que eu posso atribuir um novo significado diante dessa situação, sabe?" E outra coisa que eu estava refletindo é o como que eu e você podemos estruturar, né, as nossas criações para diversas, plataformas, né. Então, hoje em dia, eu estou presente na Privacy, no YouTube, no Spotify Podcaster e recentemente eu abri um TikTok, só que ainda confesso que eu tô bem, assim, vibe tiazona, né, bem a passo de tartaruga, ainda tentando compreender qual é a forma em que eu vou me sentir à vontade, de certa forma, em trazer algo lá. Eu sei que é vídeos curtos, né, e eu sei que os vídeos rápidos e diretos, para quem é uma pessoa introvertida, é um pouquinho desafiador, porque a gente gosta muito de profundidade, né. Então, estou ainda estudando melhores estratégias para criar de forma que acolha, né, aquele público, né, mostrando, quem sabe, pequenos momentos da rotina, alguma dica de autocuidado, algum insight para uma vida mais leve, enfim, estou ainda estudando, né, literalmente para entender melhor quais são as dinâmicas que são mais, né, acolhidas nessas plataformas. Porque assim, a gente fazer por fazer, sem um pingo de estudo, sem nenhuma base, depois fica um pouco, assim, incoerente, né, a gente querer ter um resultado sem uma estrutura, né. Enfim, ainda tô criando ainda quais seriam as formas de trazer uma conexão mais profunda para de fato terem pessoas interessadas para nos acompanhar de uma forma mais completa, né. Tô ainda analisando, então fica aqui também um convite caso você queira dar algum pitaco. Mas de uma coisa eu não vou deixar, jamais, é sempre atribuir a questão da cocriação com os espectadores. Isso eu já faço fortemente no YouTube, é algo que eu me conecto pra então, em relação a vídeos longos, né, então atribuir esse significado é muito bom, né, a gente vê de forma muito mais participativa as pessoas que nos acompanham, que nos são nossos inscritos, os nossos seguidores, os nossos ouvintes, são os nossos assinantes. Então, trazer de fato esse palco para os nossos espectadores tem sido assim muito assertivo, até porque nós não temos bola de cristal, né? Eu falo por mim, não sei se você já chegou a sua bola de cristal aí, mas a minha bola de cristal ainda não chegou pelos correios, então ainda preciso dessa colaboração, dessa participação muito humanizada
das pessoas que me acompanham. Então, eventualmente, eu faço enquetes, né, nas plataformas, pergunto de fato, para que seja cada vez mais assertiva, né, essa entrega de materiais. Mas, enfim, uma das coisas que eu venho entendido, né, dessa minha questão do 18 propriamente, que há muito tempo era muito mais, né, enraizada e compartilhada no âmbito de formato de transmissões ao vivo, e aí eu ficava me perguntando: "Mas espera aí, qual que é a raiz dessa parada?", né, porque particularmente eu não sou uma pessoa hipersensualizada e eu não me identifico dentro desse contexto como uma criadora, assim, hipersensualizada. Eu sempre gosto de trazer essa questão mais, né, da curiosidade. Então, estudando, eu fui identificando que a pulsão de curiosidade é o que me conecta, né, dentro, por exemplo, de criadora na privacy, de fotos e vídeos e áudios, então a pulsão de curiosidade é o que ainda sustenta, né, os meus roteiros lá, as minhas entregas. E aí eu te pergunto, como estabelecer pontes, né, com o diferente? Ou como você tem estabelecido, né, no caso? Será que você tem realmente abraçado e tentado se aprofundar sobre? Eu falo isso porque muitas das vezes eu recebia algum tipo de, né, de sugestão, né, de possível avaliação para criar um conteúdo X aí, e a forma como eu e você vamos receber essa determinada questão vai ditar se essa ponte ela vai dar continuidade ao diferente ou não, né? Como que você tem cultivado a sua intuição? E cultivar a intuição, ainda mais dentro de algo tão íntimo, é algo sim muito bom, muito bom. Faça o teste aí para você colocar em prática, tá? E algumas outras anotações que eu fiz aqui, né, são algumas ideias de rotina baseada em horários e tal. E eu venho notado que trazer muitas das vezes algo muito engessado não é algo que minha criatividade se sinta à vontade. E você? Então, algumas coisas que tem no âmbito de responder X coisa, tã sabe, tem me causado mais repulsa do que proximidade. Sim. Pensa aí se talvez a dinâmica como você tem construído o seu planejamento se condiz com a pessoa que você se encontra atualmente, sabe. Às vezes a gente tá tão pautada: "Ai, mas eu anotei isso, eu tenho que fazer isso", e não necessariamente, né, meu amor, não necessariamente. E minha amiga, diante a várias anotações que eu tô me reencontrando aqui, a minha versão do passado, eu quero trazer essa grande oportunidade pra gente poder, né, se aprofundar juntas sobre novas possibilidades de ver o mundo e a forma como a gente tá, né, vivendo esse nosso próprio mundo, a nossa própria vida, né. E tem uma coisa aqui que eu achei muito fofinha, que é fazer coisas que eu consiga aproveitar o processo. E aí, meu anjo, como que tem sido essa sua vida enquanto você tem criado a vida dos seus sonhos, né? Já parou pra pensar se a vida que no qual você sonha, se realmente vai ser sustentável a longo prazo, você fazer a manutenção desses seus sonhos quando forem concretizados? E aí, como que você tem feito essa gestão, né? Dos seus próprios sonhos, do seu próprio processo, tá. E é uma coisa, assim, muito interessante, eu falo aqui num recorte de uma pessoa que tá ainda em processo de recuperação de uma doença aqui do meu joelho, né. Então hoje foi a 22ª sessão de fisioterapia e ainda sigo ainda em, né, em processo, de fato, de recuperação, que é um processo lento, que não depende somente de mim, né, requer algumas questões aqui internas e, enfim, é bem custoso, não só fisicamente, mas emocionalmente, lidar com processos de recuperação de alguma doença, não é mesmo? Acredito que você já tenha passado por isso em alguma instância, em alguma doença, e toda segunda-feira eu passo por esse processo de me lembrar, né, que o processo é diferente do tempo que a gente gostaria que fosse, mas o como que eu e você podemos fazer que a gente consiga minimamente aproveitar, né, trazer uma gentileza
Então uma das coisas, assim, palpáveis que eu venho feito sempre quando eu vou na físio é levar meu livrinho, eu levo meu Kindle e vou lendo coisitas que eu gosto. Então isso tem sido um grande suporte emocional. E outra coisa é sempre atribuir, né, uma gentileza e amorosidade quando eu vou. Meu marido sempre me acompanha, a gente conversa, ele também se entretém lá com os joguinhos dele no celular enquanto me aguarda. Sempre tento trazer essa positividade, né, essa amorosidade, que é desafiador, né, meu anjo, é desafiador, muito desafiador, porque lá eu passo por algumas manobras de compressão, elevação do membro, né, isso tem ajudado claramente na redução da inflamação e, por consequência, da dor e da doença em si. Fora que em casa eu tenho que fazer lição de casa, né. Exercício de alongamento, de mobilidade, aplicação de gelos e o repouso o máximo que der. E você? Como você tem lidado com os desafios que a sua vida adulta funcional tem lhe trazido? E trazendo esse momentinho aqui, bem gostoso, eu quero lhe recomendar algumas leituras que eu tô lendo e que eu já li, eu quero com muito amor aqui trazer para você. Tô muito feliz. E em falando em livros que eu levo na físio, é muito bom ter o Kindle, né, amor? Fala aí, se você tem aí, fica aí uma sugestão. Para você ter noção, eu levo no Kindle os livros que eu tava aqui, né, são 4 livros. Imagina eu levar 4 livros físicos, né, dependendo do tamanho dele, peso, é complexo. E aí, eu consegui concluir a leitura hoje de um que se chama, da Manuela Xavier, De Olhos Abertos, muito gostosinho. Já dei 5 estrelas, tá? Esse foi o 19º livro do ano concluído aqui, por esses lados, e foi muito bom. É um livro que realmente traz muitas histórias reais, não contadas, sobre relacionamento abusivo. Então, se você por acaso, né, é mulher, né, talvez você esteja vivendo alguma relação abusiva. Muitas das coisas você pode vir a se identificar, coisas que talvez você já passou e que nem conseguiu rotular que isso era aquilo, sabe? Então, vai ser uma ótima oportunidade para você dar nome àquilo que você já viveu ou esteja vivendo, ou espero que você não viva, né, em determinada situação. Então fica uma grande oportunidade aí para você potencializar a sua dose de coragem, inteligência e feminismo. Muito gostoso. Eu vou abrir aqui rapidamente e vou trazer uma marcação que eu fiz para trazer esse respaldo a mais nessa sugestão de leitura. Para você que é bibliófila, eu vou adorar saber as suas sugestões de leituras atuais. E uma das coisas é: gaste tempo estudando o que te agrada, desenvolvendo habilidades novas que te façam sentir-se produtiva e alegre. Oh, coisa fofa, né? Muito bom. E por consequência, trazendo esse exemplo aqui sobre estudos, para você que me acompanha, sabe que eu tô aí, né, em paralelo também construindo uma outra faceta minha, que é de instrutora premium lá na Udemy. Então, só trazendo como exemplo, né, caso você também queira expandir, né, seus conhecimentos para outras pessoas que talvez se interessem por algo que você tem a agregar, eu estou estruturando, né, estudando e tem até um curso que em paralelo eu tenho feito para poder trazer cada vez mais, né, algo de positivo, nem que seja de alguma instância. Então eu estou criando o roteiro do curso, né, instruções de software de edição para dispositivos móveis e desktop, fundamentos da linha do tempo, efeitos visuais e transições, ajustes de cor e filtros, adição de textos e sobreposições, trilhas sonoras e áudio, exportação e qualidade final, equipamentos, estabilizadores de imagens para smartphone, né? Opções acessíveis em relação a isso, a tripés, sobre iluminação, microfones externos, fones de ouvido, né? Sobre carregamento portátil, armazenagem, enfim, muito spoiler para você. Estou estruturando um curso em que eu consiga trazer essa edição, né? De certa forma, na mão na massa. Então, assim, tem sido desafiador,
também tirar, né, de foco a minha síndrome da impostora. Então, tô driblando aí muitas camadas internas também para trazer esse conteúdo para você. Mas a gente vai juntas nessa, né? Porque aqui sempre é uma exposição da vulnerabilidade. Mas tem sido muito bom estudar mais sobre aquilo que eu muito me interesso, né? No âmbito de audiovisual, criatividade, filmagens, etc., edições. Então, eu estou criando aí, né, um curso que tem mais foco na edição, mais acessível, né? A princípio, eu vou falar dentro, né, do meu público que é mulher, né, que deseja uma maneira mais genuína de editar seus projetos e afastar de normas inflexíveis. Então, por meio de uma abordagem clara e exemplos concretos, eu espero que você vai estar adquirindo, né, habilidades práticas para desenvolver edições que expressem o seu estilo singular, respeitando o seu próprio tempo e fluxo criativo. Então, essa parte do respeitando é algo que é um baita diferencial diante a vários cursos por aí em massa que só querem ditar o volume e etc. em quantidade, não a qualidade propriamente de quem está por trás daquilo que cria, entende? Enfim, então é algo assim que tem sido muito gostoso, tem brilhado muito os meus olhos e eu quero construir isso junto com você. Então, eventualmente eu sempre dou spoiler por aqui e eu quero trazer aulas bônus, né, de orientações de como rentabilizar o projeto e monetizar de forma consciente. Enfim, eu tô assim muito feliz. Eu adoro listas, né? Então eu tô estruturando bonitinho no Notas do Keep, né, para trazer sempre uma aprendizagem mais interativa. Então eu vou adaptando e estudando, né, quais são os melhores contextos reais de habilidades que eu vou estar trazendo lá como ensinamento. Então, uma das coisas que eu tenho estudado e visto que tem muita procura é o dinamismo, né, na fase de trazer o aprendizado, né. Então vou trazer aí uma dica para você também que queira construir um curso, né, enfim, é você, dentro das suas ideias, trazer uma abordagem de projetos, de tarefas, planilhas, slides, textos, simulados, PDFs, links, arquivos de áudio, criar testes, materiais como modelos, exemplos. Enfim, são alguns formatos que aos poucos eu vou construindo e eu quero muito compartilhando aqui esses bastidores no YouTube com você, tá? Tô estruturando uma biografia, porque lá tem que falar um pouquinho, né? Ai, introvertida falar de si é um pouquinho complexo, porque a gente são várias coisas, né? Ainda mais se você também for multipotencial. Enfim, aí tem coisinhas bônus que eu quero criar e tal, ai, arts editáveis, enfim, aos poucos, né, minha amiga? Se você também for como eu que quer fazer tudo, mas só que você é uma só, então a gente tem que driblar também com a nossa eu multipotencial. E aí eu estou estruturando também a questão dos alunos-alvos, né, os objetivos de aprendizagem do curso. São muitas camadas, né, mas trazer sempre essa autenticidade de vida, uma criatividade livre e uma rebeldia consciente têm sido grandes pilares aí para sustentar os meus porquês. Sabe, você se perguntar, né? Você considerar quais são os seus interesses hoje, quais são as suas habilidades e conhecimentos como componentes para ir para os seus projetos, né? Quais seriam os itens que estão em sua dispensa, né? Uma analogia. Que combinações você poderia testar, mesmo sem ter encontrado essas misturas antes? Enfim, são pensamentos e reflexões sobre esse insight. Outro livro que eu tô aqui no 10%, que é o Intermezzo, da Sally Rooney, da tradução de Débora Landsberg. Esse livro é da autora de um dos meus livros preferidos, que é de Pessoas Normais. Ô, coisinha fofa, tô adorando. Eu tô 10% ainda. É aquela pegada assim, bem estilo mesmo da Sally, que traz sempre essa pegada de uma dinâmica onde a pessoa, os protagonistas, né, os personagens falam, só que dentro da própria escrita existem também um compartilhamento daquilo que eles estão pensando em relação àquilo que eles estão vivendo, entende? Então a gente tem que ler
com muita presença mesmo, para poder fazer essa interpretação mais clara possível. Mas é muito gostoso. Ela traz esse essa visão de mundo e de sentimento, de sensações, de uma forma, assim, tão gostosa, como se fosse um abraço, como se fosse uma conchinha, sabe? Um exemplo, assim, de uma analogia. Sensação de que, enquanto eu tô lendo, eu tô de fato como se estivesse assistindo a um filme, entende? Muito bom. E uma marcação desse livro é: "Mas nem sempre é possível ser tão indiferente aos outros, aos aspectos encobertos na vida deles". É, minha amiga, aguarde 10% já. Vou deixar o link aqui caso você queira também ler. Aprovadíssimo, tá aprovadíssimo. E agora eu quero te recomendar outro livro. Eu particularmente gosto de ler livros alternados, dependendo do meu mood do dia, né, o gênero, isso vai ditar muito a leitura do dia. Eu tenho um livro físico que particularmente tem muito apego emocional aqui envolvido, porque é um livro do meu avô, por parte de mãe, onde ele já leu. Olha que bacana, amiga, fica aí uma dica, né? Caso você tenha acesso, pegar aí, né? Pedir o livrinho aí de alguém, de algum ente querido, porque possivelmente, nesse meu caso, ele tem muitas anotações de caneta, assim, então traz um simbolismo muito grande da percepção daquela pessoa que é o seu parente, né, e a forma como ele vê o mundo, quais são as coisas que marcaram aquela pessoa e você ressignificar aquilo que a pessoa marcou para dentro da sua vida, do seu cotidiano, é algo que tem trazido muitos insights, modéstia à parte. Fica aí, tá? Um spoiler. E esse livro físico que eu tô lendo, em particular, se chama Aprendendo a Silenciar a Mente, um caminho para paz, alegria e criatividade. Confesso que uma das palavrinhas que mais me alegrou poder ler é quando fala sobre criatividade, paz e alegria. Achei bem interessante. Basicamente, ele tem sempre esse foco, né, na forma como a gente pode encarar de forma mais leve sobre esse conceito de espiritualidade, sobre meditação, sobre realmente a gente estar presente, né? Formas de relaxamento, enfim, muito importante, né? Acho que para todos que querem viver uma vida mais significativa, né? Outro livrinho, agora é o digital, que eu já tô no 51%, que é os 101 reflexões que vão mudar a sua forma de pensar. Essa é da Brianna West. Tem sido bem interessante, tá? Confesso pra você que eu senti muito uma vibe meio que mais do mesmo na questão de livros assim de autoajuda. Enfim, mas você precisa ter a sua percepção, né? Dá uma lidinha aí pra ver. Mas eu fiz várias marcações, então eu sempre pauto, assim, do livro também ser bem significante quando eu marquei algo que eu quero me reencontrar naquela reflexão. Vamos lá, uma parte aqui. Se não tivéssemos medo de as pessoas serem diferentes de nós, como você viveria, né? E assim, amiga, esse livro é aquele livro que você pode colocar como se fosse assim na cabeceira da sua cama antes de dormir e ler algumas reflexões. Elas estão assim reunidas, né, que vão te mostrar vários sentimentos, sabe? Então cada um vai estar tendo a sua interpretação, mas é algo assim, ok, tá? Outra frase desse livro. Como seria se a nossa prioridade fosse apenas nos tornarmos leves? Que tipo de bondade, alegria, cura e crueza resultaria dessa jornada? Enfim, são diretamente reflexões assim que faz a gente refletir um pouquinho mais sobre a dinâmica que a gente está lidando com a nossa própria vida. Eu acho fofo, tá? Acho fofo. Agora, outro livro que está 63% atualmente aqui na minha leitura, que é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, tá? Ele é um livro que eu também fiz algumas marcações. Cabe aí você lê-lo para você também ter seu posicionamento. Mas é um livro que me fez
refletir também, tá? Vou ler. Isso para não falar da memória, que é pura fantasia, uma história que evolui com os anos. Somos todos romancistas, escritores de um único livro, o da nossa existência. E aí, minha amiga, qual é o gênero do livro da sua vida ultimamente? Ai, Cristo. Outra coisa que eu marquei, ó. De modo que, se você muda o relato, muda a vida. Como demonstras as inúmeras terapias que, como a psicanálise clássica, se baseiam na construção de uma nova narrativa pessoal? Eu me fiz compreender internamente que cada vez que eu me coloco em situações em que eu preciso, por exemplo, escrever uma biografia, né, ou sobre mim, em alguma instância, eu sempre me pego, né, tentando, construir como se fosse um joguinho de quebra-cabeça, novas construções de narrativas da minha própria existência, sabe, do passado, do presente e do futuro. É interessante, né, amiga, quanto mais a gente passa, às vezes a gente quer amenizar determinadas coisas, determinados traumas, enfim. Pense aí como você tem construído a sua própria narrativa pessoal ultimamente, tá? Fica a dica desse livro. E, claro, o De Olhos Abertos, que é o que eu concluí hoje, lá na sessão de fisioterapia, e foi tão bom, né? Enquanto estava fazendo lá os procedimentos necessários, eu concluí. E é sempre uma grande oportunidade a gente ler livros com uma narrativa, né, de mulheres para mulheres. E cada um vai estar se identificando com alguma coisa ou não, mas eu sempre gosto de, se possível, ler, né, dentro de um protagonismo feminino. Agora eu vou ler uma coisinha aqui, tá? Desse livro. O que você faz te dá tesão? O que você faz te dá tesão? Isso em qualquer área da sua vida. Você tem feito mais coisas que lhe dão tesão ou não? E amiga, modéstia à parte, é tão bom, né? Aqui pra gente, tá? Nosso lugarzinho seguro. É tão bom a gente sentir que a gente está fazendo coisas que nos impulsionam a nossa vivacidade, né? Sentir que a gente está, de fato, deixando a nossa intuição, a gente está desbravando coisas novas, as nossas versões, que a gente está vivendo uma vida que faça a gente sentir mais prazer pela vida, né? Não tô falando nem só no âmbito da sexualidade, mas é tão bom. E isso tem potencializado cada vez mais quando eu tento atribuir presença na minha própria existência, entende? Por exemplo, você se olhar no espelho e você ver realmente beleza em você, sem ficar tomando, sabe, outras mulheres como referência. Você realmente potencializa aquilo que você tem, a sua própria autenticidade. Enfim, é muito bom. Essas foram as várias dicas de livros atualmente. Eu vou deixar aqui na descrição, obviamente, tá? Esses livrinhos gostosinhos. E é aquilo, né? Eu li esses livros para você, quem sabe, não precisar ler ou ler. A princípio, eu super recomendo. O 10º livro, não sei se eu cheguei a comentar, eu terminei, que é o livro Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Ele é sem defeitos, 5 estrelas, e de fato vai ser um livro em que você vai ler, vai ter, tipo, muitas emoções, sabe? Eu vou te dar um gatilho aí, que é alerta, né, spoiler de distúrbios alimentares, vícios e sobre relações, né, com a mãe, autoritárias, como você retornar ao controle da sua vida. Então esse livro é bem gostoso, ele é comovente, mas ele é muito hilário, sabe aquele humor ácido? Se você gosta, você vai curtir, tá? Estou feliz que minha mãe morreu. Muito incrível. Recomendo demais, tá? Vou deixar aqui tudo no descrição, daquele jeitinho que você sabe que a gente faz, né? Bem gostosinho. E eu espero que de alguma forma essas coisinhas aqui que a gente conversou ressoe aí no seu coração. Fica aí de lição de casa, tá? Para que de alguma forma você identifique, né? Se os seus traços, por exemplo, de personalidade, se você também for uma criadora introvertida ansiosa, se aquilo que você tem feito
Você tem encontrado motivação para compartilhar suas criações? Você tem, de certa forma, identificado se aquilo que você tem feito tem trazido sinais de ansiedade? Tem suas características pessoais estão sendo valorizadas? Você tem conversado com alguma rede de apoio, né? Quais são os recursos úteis hoje para você, que você se identifica, né, dentro aí como introvertida e ansiosa? O que tem incluído? No meu contexto tem sido muito livros, né, ouvido podcasts, né, lido, estudado, enfim. Atribua cada vez mais presença naquilo que você se predispõe a fazer. Tá bom, meu amor? Eu tô particularmente adorando, né, ter esse podcast de muita enrolação, mas é uma enrolação com muito amor envolvido. E obrigada à cocriação dessa espectadora hater que me trouxe insights muito assertivos de que muitas das vezes a gente vai estar ciente da enrolação e que muitas vezes a enrolação é de uma forma muito intencional e que às vezes a enrolação pode demandar um outro sinônimo, talvez um desaceleramento nessa vida tão frenética que muitos estamos, né? Fica aí a sugestão de reflexão. Meu amorzinho, se por acaso esse podcast gigantesco fez algum sentido para você, para o seu coraçãozinho, considere apoiar aqui essa podcaster independente, por favor. Todos os links estão aqui na descrição, tá? Veja qual for mais possível de você contribuir da forma como você puder. E foi sempre uma honra, né, compartilhar um pouquinho aqui das minhas autoanálises com você, tá bom? Se por acaso você chegou até aqui, você foi assim, a delícia, 5 estrelas, né? Por favor, comente um emoji de café, tá? Escreve café aí, porque eu vou acabar esse episódio tomando um cafezinho. E você merece também, tá bom? Eu amo e honro muito, muito a sua vida. Beijinho na pontinha do seu nariz.